Boa noite. Prazer te receber aqui, viu, meu irmão? Obrigado aí Honra minha. Obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que nessa época do ano em especial, né, no dia de hoje, que é um dia simbólico, é o dia que começa a arrecadação, a tua agenda deve estar a 1000 por hora. Então, o Mentoria Eleitoral e eu, em especial, me sinto muito honrado de você ter nos dado a agenda no dia de hoje, né? Muito obrigado. Imagina. E de fato, Glauco, eu me sinto honrado pelo convite, né? A gente já se conhece das estradas da política, né? Então, obrigado E, de fato, aproveitar o dia hoje, como tu disse, é um dia simbólico. Acho que não tem data mais simbólica para falarmos de financiamento coletivo do que justamente o dia que se inicia a temporada de financiamento coletivo para a eleição. Então, obrigado pelo convite. Perfeito. Guilherme, eu sou do tempo, eu comecei na política muito cedo, né? Fui líder estudantil, fui dirigente partidário, então todo o ciclo, né? Assim, vamos dizer, a cadeia produtiva da eleição, eu participei desde bandeirar, distribuir panfleto, depois, né? Fui de alguns partidos, fui dirigente partidário, sou ainda. Minha formação acadêmica também é toda na área de comunicação e política e, enfim, desde que eu me entendo por gente, eu participo de eleições. E eu vou te falar uma coisa, desde que eu me entendo por gente, em todas as eleições no Brasil inteiro, eu já participei em cenários diferentes, em funções diferentes, né? Agora como consultor, como coordenador de marketing, etc. Mas eu já apitei aí, já joguei em todas as posições. E uma coisa sempre foi o terror da campanha, é a tal da prestação de contas, da arrecadação da parte contábil, né? E por isso que eu também quis, além do dia hoje ser o primeiro dia que é permitida a arrecadação, eu também quis começar as lives dessa temporada, né, das eleições municipais, das lives do Mentoria, por esse assunto, porque é um assunto que ele acompanha todas as eleições e é sempre uma pedra no sapato de quem não se informa ou de quem não tem recursos, né? E isso sempre foi assim. Eu sou da época ainda do recibo eleitoral, do canetão, das assinaturas ali, aquela burocracia toda. Só que agora, além da prestação parcial, né, que já foi uma novidade, agora é possível arrecadar, né, por CPF, com muito mais facilidade. Então, a minha sensação, Guilherme, é que não dá mais para ser como era antes, que na eleição pegava-se um contador, porque não tinha demanda para esse contador o tempo inteiro. A eleição é sazonal, é de 2 em 2 anos, né? Um ano, as municipais, 2 anos depois as gerais. E o cara tinha que ali pegar o que tinha mudado na legislação, aprender, se virar nos 30 e apresentar ali a prestação de contas e etc. Minha sensação é que hoje não dá mais para ser assim, porque com a internet, com todos os dados ali públicos para todo mundo, para o Ministério Público, para os seus adversários, para a Justiça Eleitoral, um erro é fatal, né? E por isso também essa nossa conversa hoje. Para quem está chegando agora, bem-vindo. Tem esse aviãozinho aqui, ó, quem puder, aqui no cantinho, quem puder chamar as pessoas para dizer que a live já começou. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos conversando hoje aqui sobre a arrecadação coletiva com uma das maiores autoridades brasileiras no assunto. O Guilherme simplesmente fez algo em torno de 25% do que foi arrecadado na eleição de 2018 foi mediado pela Essentius, que é a empresa do Guilherme, né? E cuidou de campanhas presidenciais, né? Repare que eu falei campanhas, né? no plural. Cuidou de algumas campanhas, cuidou de algumas campanhas estaduais, cuidou de mais de 2.000 campanhas proporcionais pelo Brasil inteiro e nunca teve
problema aí com esse tipo de serviço no sentido de algum tipo de negativa da Justiça Eleitoral. Então, como eu estava dizendo, ficou complexo, ficou mais difícil. Ao mesmo tempo que é uma ferramenta poderosa para o candidato poder arrecadar com pessoas físicas, esse processo todo, ele, em algumas vezes, inclusive eu acompanhei isso, você tem que destacar alguém da sua maior confiança para ir lá e aprender. E aí você perde um auxiliar direto da campanha que é valioso, que podia estar te ajudando, o cara vai tratar disso. E de forma amadora, por melhor das intenções que ele possa ter, né? Então, Guilherme, é um prazer te receber aqui. E esse cenário que eu pintei, ele corresponde à realidade? É por aí mesmo? Não, primeiro, gente, Glauco, tu falava da estrada e do tempo, né? Eu acho que o meu farto penteado traz consigo um pouco da estrada da contabilidade eleitoral. Nosso grupo empresarial milita no eleitoral já desde 98, eu desde 2010. Fui auxiliar de peritos da Justiça Eleitoral aqui no Rio Grande do Sul, sou membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, membro do Conselho Federal de Contabilidade na Câmara de Contabilidade Eleitoral, membro do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral aqui no Sul, como contador que sou de formação, não sou advogado, né? E, por óbvio, né, por isso, milito, então, na contabilidade eleitoral. De fato, Glauco, o contador, por muito tempo, ele foi um algo a mais e não um algo fundamental nas prestações de contas, na contabilidade das campanhas, né? A assinatura, o acompanhamento de um contador passou a ser obrigatório apenas em 2012. Então, esse acompanhamento natural ou obrigatório de um contador nas campanhas, isso passou a ocorrer recém a partir de 2012. Então, antigamente, o próprio administrador financeiro da campanha poderia entregar as contas de campanha. E isso porque, de fato, né, a gente viu uma escalada dos gastos de campanha e, com isso, cada vez mais interesse público, né, sobre essas contas. Essa escalada ela teve uma ruptura em 2016, né, com a extinção, né, com a proibição das doações de empresas. Para ter uma ideia, nas eleições de 2014, a gente viu um gasto das duas principais campanhas presidenciais ultrapassando os 500 milhões. Nas eleições de 2018, todas as campanhas presidenciáveis não chegaram a 150 milhões. Então, a gente viu uma ruptura dessa curva agora com o fim das PJs e se migrou, então, se encurtou o tempo de campanha e se migrou para uma base de financiamento eminentemente pública, né? Aliás, Glauco, eu vou pedir uma licença, eu preciso quebrar um pouquinho o protocolo e saudar as nossas contabilidades associadas que estão nos assistindo. Claro. Vi alguns membros da nossa equipe, alguns clientes. Gente, sejam muito bem-vindos. É um prazer e uma honra a audiência de vocês. Voltando também, né, agora trazendo mais para a pauta então, do financiamento coletivo e dessa complexidade, todas essas mudanças, né, encurtando o tempo de eleição, remodulando os limites de gasto. Uma das preocupações e uma das pressões populares primeiro, pressionamos para sair as empresas porque isso era a culpa da corrupção. Então, ao invés de a gente melhorar os mecanismos de controle, os mecanismos de limite, simplesmente tiramos as empresas. Bom, se tiramos as empresas, migramos para uma base pública. Só que daí a gente chega em tempos de restrição fiscal e especialmente numa situação inusitada, como o caos social que a gente tem com essa pandemia, né, e a necessidade de mais investimento do governo em áreas fundamentais como essas,
Aí vem sempre aquela crítica, poxa, mas vamos dar dinheiro para políticos, por que não dar o dinheiro dos políticos para o Covid, né? Sim. Só que, gente, a gente fez essa opção, né? Democracia custa dinheiro. As pessoas precisam conhecer os prováveis, né, os candidatos a nossos líderes, e olha como isso é relevante. No problema que a gente tem hoje, eu vejo fenômenos interessantíssimos, né? A gente critica os líderes, mas para quem a gente olha quando agora encrespou, Sim. como a gente diz aqui no Sul, né? Quando a coisa ficou preta para os nossos líderes, a gente espera que eles façam alguma coisa e que eles nos salvem. Só que a gente precisa, não dá para menosprezar todo esse contexto. Então, para tentar trazer uma mudança de base de financiamento, para tentar criar a cultura e o estímulo, então, já que a única alternativa ao financiamento público são as pessoas físicas, se criaram mecanismos para simplificar ou para melhorar a experiência de doação. Porque, veja bem, eu gosto de comentar essa questão da experiência de doação, porque a gente fez em 2017, quando a gente concebeu o robô de arrecadação Decente e Justa, ele não nasceu para o crowdfunding, ele não nasceu para o financiamento coletivo, ele nasceu para a arrecadação partidária. E aonde que a gente teve essa sacada? Nós fizemos uma pesquisa de campo que a gente... Oi? Me permite só um esclarecimento. Eu estou acompanhando e estou vendo que estão chegando perguntas pelos comentários e estão sendo muitos comentários. Sejam todos bem-vindos e pode comentar à vontade. Legal, só que eu diria que perguntas sejam feitas na caixinha de pergunta. Tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo. Clica ali porque de tempos em tempos eu vou olhar. Já tem pergunta para fazer? Mas eu vou olhar, e eu vi que está chegando pergunta nos comentários também, e aí pode ser que a gente não consiga acompanhar, tá? Então, me desculpa te cortar, Guilherme, mas pergunta pode fazer aqui na caixinha de pergunta, tá bem? Valeu. Show, não, e eu vou também tentar encerrar o mais rápido possível o monólogo para a gente bater um papo com a turma também que está nos assistindo. Mas o robô, ele nasceu para arrecadação partidária porque a gente fez um estudo que a gente batizou de doador oculto, né? Nós ligamos para 3 siglas partidárias distintas, para todos os diretórios estaduais, que são os diretórios mais estruturados das siglas, com exceção dos diretórios nacionais, né? Então, tem escritório, tem gente para atender, e a gente fazia mais ou menos assim: olá, fulano, aqui é o Guilherme Stur, eu sou do partido, mas eu tô trocando de estado, eu era de Santa Catarina, tô vindo pro Rio Grande do Sul, e daí quando a gente ligava para Santa Catarina dizia que era do Paraná, e assim por diante. Eu tô trocando de estado, tô vindo para cá, e eu quero transferir a minha filiação e quero transferir a minha doação, porque eu contribuía mensalmente pro partido. Como é que eu faço? O caminho é infernal. Porque daí me dava uma conta no banco, aí eu tenho que sair da minha casa, do meu trabalho, e ir no banco. Aí eu tenho que fazer um depósito identificado com o CPF. Aí eu tenho que mandar esses dados para o partido. O partido tem que fazer um recibo, tem que me mandar, eu tenho que assinar, tem que digitalizar, mandar de volta. O partido tem que mandar para a contabilidade. Gente, para doar 20, 30 reais, quem é que vai fazer todo esse caminho? E o financiamento coletivo, né, agora falando das campanhas e não dos partidos, ele resolve tudo isso porque as pessoas, no conforto do lar, através do seu próprio celular, conseguem fazer isso. Então você tira todo esse caminho monstruoso e aproxima das pessoas, empodera as pessoas. E no meu ponto de vista, inclusive, essa, quem sabe, é uma manifestação democrática tão forte perante o candidato quanto o próprio voto. Sim. Porque todas as pessoas depositam voto nos candidatos, mas algumas pessoas depositam dinheiro, né, contribuição para a campanha. Eu me sinto muito mais no papel de cobrar o meu candidato, que eu fui lá e disse, ó, eu sei que tu precisa aí de uma graninha para tocar a campanha, então tá aqui, mas vê lá, hein? Então, é um empoderamento a mais, o voto já
algo, né, que a gente tem na mão, nessa relação eleitores-candidatos, mas com certeza a base de financiamento, né? E para o candidato de outro lado também é legal, porque a pessoa que depositou a confiança e depositou o apoio financeiro é um apoiador de primeira hora, é o cara que vai virar abre aspas, né? Um advogado da campanha. Então, inicialmente, né, essa que é um pouquinho da história do financiamento coletivo e um pouquinho do porquê a gente também veio para essa seara, e 2018 foi uma primeira experiência bem legal, né? O financiamento coletivo foi capaz de arrecadar uns 20 milhões, mais ou menos. E especialmente, eu vou dizer isso pelo nosso caso, e pelo amor de Deus... Desses 20 milhões na campanha de 18, vocês, qual a proporção, mais ou menos, que vocês intermediaram de arrecadação? Na Incentijus, a gente teve duas formas de arrecadação. A gente fez a arrecadação direta e a gente terceirizou a nossa tecnologia para algumas arrecadadoras, para 2 arrecadadoras, né? Pela nossa tecnologia foram arrecadados um pouquinho mais de 5 milhões, foram mais de 32 mil doações processadas, e aqui um ponto legal, Glauco, e que eu tenho feito assim um enfrentamento ferrenho, porque tem gente que diz que porque o crowdfunding não é seguro, porque não sei o quê. Das 32 mil doações, a Incentijus, seja pelo canal que for, teve menos de 85 doações com suspeição por parte da Justiça Eleitoral. E a grande maioria dessas suspeições se deu por uma questão que eram doadores permissionários de serviços públicos. Então são aquelas pessoas que seriam fontes vedadas porque têm uma permissão especial para desempenhar alguma função, como um taxista, por exemplo, né? Que naquela época não tinha base para a gente pesquisar. A gente só sabia disso depois que a Justiça Eleitoral auditava a prestação de contas do candidato. Esse vai ser o primeiro ano que o TSE vai disponibilizar uma base aberta para que nós, operadoras de financiamento coletivo e os candidatos, possam pesquisar antes. Então, a gente já tem como saber antes, né, de fechar as contas de campanha. Então, o que já era bom, gente, 85 doações em 32 mil é nada. Se a gente comparar o número de problemas que dá com doações feitas por procedimento normal, por exemplo. A nossa sugestão para os próprios candidatos é que a gente migre na campanha, porque não é só para pré-campanha, é para campanha também, né? Que a gente migre todas aquelas doações por depósito bancário, que migre tudo isso para o financiamento coletivo. Porque está tudo mecanizado, está tudo pronto, não faz recibo eleitoral, já vai direto para a Justiça Eleitoral, então fica muito mais eficiente. Legal, Guilherme. Eu sou um entusiasta da contribuição coletiva, porque eu acho que ela é a democracia 2.0. No momento que o sujeito tira alguma coisa do bolso, por menor que seja, ele estabeleceu ali um vínculo que é um complemento ao vínculo do voto. E aí, amigo, tirou dinheiro do bolso, ele vai fiscalizar se o mandato está correto, se está correspondendo ao que prometeu na campanha. É uma outra relação, né? E eu acompanhei campanhas, né, antes disso aí, antes dessas possibilidades, que eram impeditivas, porque era simplesmente o poder econômico que mandava. Você tinha ou não tinha articulação com o empresariado que bancava essa campanha. Claro que isso lá na frente ia ter um preço, né? Não faziam isso de graça, mas o fato é que existia um funil quase intransponível do poder econômico. E no momento que se flexibiliza agora, de um lado, proíbe-se a doação de CNPJ, e de outro lado, se facilita-se a arrecadação de pessoa física, eu acho que foi uma mudança de rumo acertada que fortalece a democracia, porque num cenário ideal, você vai ter um compromisso que não é só um compromisso pura e simplesmente do voto, é o compromisso de acompanhar o seu candidato, de ajudar a financiá-lo, para que, inclusive, ele não precise ou não pense em recorrer a nenhum tipo de artifício que não esteja previsto em lei, né? Mas eu
tá chovendo perguntas, a gente vai ter que segurar um pouco aqui. Eu queria conversar sobre muitas coisas, eu tenho muitos pontos para tocar, mas eu vou tentar dar preferência às perguntas que estão chegando. E aí, tem duas perguntas que já se repetiram aqui. Uma é teto de gastos, tá? Teto de doação, teto de gastos e etc. A outra diz respeito ao seguinte: você imagina, né? Você sabe disso, eu também sei, mas é uma situação que ela se repete. O pré-candidato é muito sui generis, porque ele é o nem, né? Ele já está sob o olhar da lei, mas ele nem é candidato e nem é uma pessoa comum, né? Ele é um pré-candidato, ele tem a expectativa de ser aprovado em convenção e se tornar um candidato de fato. Mas já existe legislação e a legislação confunde muito por isso, né? Por essa condição. Então, a gente está recebendo aqui mais de uma pergunta do seguinte sentido: beleza, Guilherme, eu entendi que eu posso arrecadar e que as pessoas podem me ajudar. Eu entendi que já tem solução, tem até robô aí que você apresenta que já me dá o meu site pronto, eu não preciso nem me preocupar com isso, eu já entendi que está muito mais fácil, que é muito mais seguro. Mas como que eu vou te contratar se eu não posso gastar? O pré-candidato ele já pode, a partir de hoje, arrecadar, gastar não pode. E como é que você vai me cobrar? Como é que é a proporção? Você emite recibo eleitoral? Então, são essas perguntas que chegam muito práticas, muito da cabeça de quem agora é pré-candidato e está perdido. Então, vamos priorizar respondê-los, né, para a gente conseguir dar vazão aí a essas dúvidas. Não, com certeza, Glauco. Eu acho que essa é uma oportunidade muito legal de a gente aproximar e também... Ó, mais uma associada da gente aí. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado pela audiência. Mas é uma maneira de a gente fazer a mensagem chegar, né? Eu vou falar rapidamente sobre a questão do teto de gastos, que a Justiça Eleitoral ela ainda não divulgou. Ela vai divulgar agora do cortezinho aqui. A Justiça Eleitoral vai anunciar o teto durante o mês de junho, né? E não só o teto de gasto para cada cargo, mas também aquele limite de quantas pessoas, né, poderão trabalhar nas funções de panfletagem e de mobilização de rua. Então isso deve sair agora em meados de junho. Quanto ao financiamento coletivo, a pergunta é bem legal e eu vou tentar, numa passada, explicar os principais detalhes, né, os principais cuidados, né, com o financiamento. Então, primeiro, neste momento, né, o que temos são pré-candidatos. O que é um pré-candidato? É qualquer pessoa filiada a partido político que tenha vontade de concorrer. Nesse momento, o partido ainda não firmou a questão, só vai se definir quem é convidado e quem é candidato, quem não é candidato lá nas convenções, lá em julho. Então, por enquanto, qualquer pessoa filiada a partido político pode se dizer, olha, estou pretendendo concorrer nas próximas eleições. Busca uma empresa que esteja registrada lá no TSE para operar o financiamento coletivo, contrata essa empresa e começa a operar. Na Incentijus, por exemplo, o candidato não paga nada agora, né? Na conta digital, nós vamos ficar debitando as tarifas e o nosso serviço, e isso vai ser acertado só lá em agosto, se essa pessoa tiver o registro aceito. Mas é permitido que ele assine contrato com você. Isso a lei permite. O financiamento coletivo, sim. Essa contratação, sim, seria o único gasto que o próprio pré-candidato poderia fazer na pré-campanha, né? Nesse período que antecede a eleição. Isso até é um ponto muito duvidoso, assim, e ponto até que tirou cassação de mandato, como aconteceu com a própria senadora ali do Mato Grosso, a senadora Selma, né? Que foram problemas da pré-campanha. A gente orienta, inclusive, que se precisarem fazer algum gasto, tipo deslocamento, algum aluguel de local para alguma reunião ampliada, que o partido faça os gastos para promover os seus pré-candidatos,
Em tese, o único gasto que um pré-candidato poderia fazer é a contratação de empresa para financiamento coletivo. E vai contratar essa empresa, a gente não vai cobrar nada agora, a gente vai ficar metendo todas essas taxas para acertar lá quando então ele estiver em campanha e receber o primeiro saque dos valores que a gente arrecada, né? Então, ali que vai acontecer o pagamento. Sem querer cortar o raciocínio, essa pergunta que está aí na tela. E aí, ok, eu contratei o serviço da Centijus, arrecadei e fui indeferido na convenção. Como é que fica? Já vou chegar lá, porque eu vou falar de uma outra coisa antes. Mas, para fazer sentido, eu já estou chegando lá. A pergunta é muito boa, né? As perguntas estão sendo excelentes. Então, beleza, contratei a empresa de financiamento coletivo, né? Essa empresa vai colocar lá meu perfil de arrecadação no ar, né? A gente constrói, nesse sentido, a gente constrói um site bem profissional para o candidato, pode botar foto, texto, vídeo. As pessoas vão entrar, vão ver aquele candidato, as ideias que ele defende, por que ele quer ser candidato. Gostei do Guilherme, vou doar. Pode doar por cartão de crédito ou por boleto. Vai informar lá as informações que a Justiça Eleitoral exige, que são os dados pessoais, endereço, telefone. E paguei a minha, então, eu como doador lá para o Guilherme, paguei minha contribuição. A empresa de financiamento coletivo é quem manda o recibo da doação para o doador, não é o candidato, até porque ele não é candidato naquele momento. E a empresa de financiamento coletivo vai funcionar a partir daí como uma espécie de fiel depositária. E por isso da importância, né, e por isso que o TSE se preocupou em ter um cadastro próprio, porque imagina só, se cada empresa que quisesse operar financiamento coletivo fosse lá, arrecadasse um monte de dinheiro e sumisse do mapa. Nós arrecadamos na eleição passada 5 milhões. Então, por isso da importância de ser uma empresa registrada no TSE. Nós vamos segurar esse recurso aguardando o registro de candidatura. Se o registro der certo, vai ter CNPJ de campanha, vai ter conta de doações de campanha, a gente vai pegar todo esse dinheiro, descontar as tarifas e mandar para a conta do candidato. E se por algum motivo não der certo o registro? Ou porque o candidato desistiu, mudou de ideia, desistiu de se candidatar, ou porque o partido lá na convenção não aprovou o nome dele, ou porque a Justiça Eleitoral não aprovou o registro. A empresa de financiamento coletivo é obrigada a devolver todas as doações para cada um dos doadores. E os custos e as tarifas para isso vão ser cobradas da pessoa física do candidato. E mais, gente, o financiamento coletivo, como eu comentei lá atrás de uma maneira um pouquinho mais superficial, ele não é só para essa arrecadação prévia, para arrecadação de pré-campanha. Ele pode ser usado durante toda a eleição. Você pode arrecadar por financiamento coletivo, inclusive, depois da eleição, para ajudar a pagar as despesas da campanha, que quem sabe ainda não foram pagas. O único detalhe é que a gente só coloca uma trava. As arrecadações que você recebe por boleto, elas ficam disponíveis em D+2, ou seja, 2 dias depois de o doador pagar o boleto, o dinheiro fica disponível, claro que, né, durante a campanha. Na pré-campanha está congeladinho, mas durante a campanha, quando a gente está trabalhando ali diariamente, né? Já o cartão de crédito, não. As doações por cartão de crédito, elas ficam disponíveis em D+30, porque as operadoras, né, a Visa, a Master, elas levam 30 dias para liberar esses recursos. É que nem um recebimento de loja, né? Então, o que a gente faz? A gente deixa cartão de crédito liberado até o início de outubro. Então, ali no comecinho de outubro, a gente bloqueia os recebimentos por cartão e dali até o final de outubro, a gente passa a receber só doações por boleto. Então, essa é a dinâmica básica, essas são as regras básicas. Aí ainda tem a questão dos limites, né? As regras de propaganda lá para o site, você continua, mesmo que é o site de financiamento coletivo. Tem juros? Gera juros isso, não? Acabou de chegar essa pergunta. Infelizmente não. Infelizmente esse dinheiro não fica aplicado. Ele vai ficar lá paradinho
É bom que fosse, né? Bom que desse, mas infelizmente não tem essa previsão e é proibido também. Tem algumas empresas falando comercialmente que se você quiser antecipar lá durante a campanha as doações do cartão de crédito para não ter que esperar os 30 dias, você antecipar, você paga uma taxa, a gente antecipa. A antecipação de doação é proibida, tá? Então, eu sei que tem algumas empresas aí anunciando isso, mas isso está completamente equivocado. Se tem disposição contrária, não pode fazer. Mas também, por outra banda, a gente não consegue aplicar esse dinheiro para gerar juros. Eu queria mandar um abraço para o Juscelino Manso, futuro prefeito de Parintins, do Amazonas, que está nos assistindo. O Hernani, futuro prefeito de Formosa, em Goiás, que está nos assistindo. Estou muito honrado com a presença de vocês. Eu vi aqui que tem gente de Macaé, tem gente de São Paulo, tem gente do Brasil inteiro assistindo essa live. Muito obrigado pela presença de vocês. Antes de ir para a próxima pergunta, eu preciso dizer também que o Guilherme nos presenteou com um curso de organização financeira de campanha, né? Então, imagino que seja aí algo que todo candidato gostaria de receber agora. Assim que acabar a live, nós vamos fazer uma postagem no feed, né, no perfil do Mentoria Eleitoral, que vai ter as regrinhas de como concorrer a esse curso. Mais uma vez, além da tua presença, obrigado pelo curso, Guilherme, porque eu tenho certeza que vai ser muito, muito útil, né? Professor Márcio, futuro prefeito de São José de Itapera, sertão de Alagoas. Olha muito obrigado aí pela audiência. Legal. Guilherme, também chegou para nós aqui, estava até nas minhas preocupações aqui de conversar com você, que infelizmente, né, nós estamos vivendo um momento que ele é singular na história do planeta e na história do país. E a partir disso aí, desse contexto de quarentena, da Covid, enfim, surge uma série de questionamentos, inclusive do ponto de vista de pertinência, né, de abordagem, de como tratar isso, né, no momento que as pessoas estão doando para a questão da Covid, né, estão se mobilizando, a sociedade toda, né, além disso, nossa economia já sofrerá um baque muito forte, as pessoas estão segurando também o que tem de reserva, evidentemente todo mundo assustado, né, com o que está acontecendo. E aí, nesse contexto, chega a eleição, né? Como o candidato, nesse contexto, vai se portar, vai conseguir propor isso para as pessoas, né? Diante dessa tragédia coletiva, né? Não sei até quando isso vai, não sei nem como vai ser na prática as eleições desse ano, acho que ninguém sabe, né? Acho que vai ter, particularmente, isso não é uma informação, uma opinião, acho que vai ser inevitável o adiamento, né? Mas ainda assim fica a questão, você pensou sobre isso? Quer dizer, você imagina o candidato saindo às ruas e conversando com as pessoas e pedindo ajuda para a sua causa, para a sua candidatura, nesse contexto, né? Como é que fica isso? Sabe, Glauco, que assim, eu acho que essa seguramente é a angústia que a gente mais tem ouvido de pré-candidatos nas últimas semanas, né? O medo de dar um tiro no pé, porque de fato está todo mundo olhando para os problemas gerados por essa pandemia. Mas o que eu diria, né? O que eu tenho dito? Primeiro, o financiamento coletivo, né? Eu não, assim, eu vou puxar, assim, vou dizer de causa própria. Eu confesso que a gente tá muito focado nas necessidades que a gente conhece na nossa carteira, então não parei para olhar ainda muito bem como as outras empresas estão tratando isso, né? Mas a gente sempre se preocupou muito da visibilidade que a gente dá pro pré-candidato, né, na nossa ferramenta. Então, a gente construiu um perfil bem robusto para que o candidato realmente consiga demonstrar o seu valor, né, as suas
as suas ideias e os seus porquês, né, as suas verdades, a sua causa, por várias maneiras, seja por fotos, por vídeos, por texto, né, por currículo, e com vários gatilhos de compartilhamento, porque eu vejo que o financiamento coletivo ele é o primeiro termômetro da campanha, né, é o primeiro termômetro de apoio. Eu acho que uma régua muito contundente, né, de apoio. Então, o que eu diria? Né? Primeiro passo, a divulgação do seu financiamento coletivo goza de uma segurança jurídica muito maior, por exemplo, do que eu fazer uma fanpage no Facebook como pré-candidato. Porque o financiamento coletivo está lá e a Justiça Eleitoral diz, olha, o candidato precisa arrecadar e ele pode ir lá se mostrar como pré-candidato, então tem uma segurança jurídica um pouquinho melhor. Então, acho que se não arrecadar nada, já serviu para isso, né, para você se aproximar mais dos teus possíveis apoiadores e dos teus futuros eleitores, para você até ter uma febre, né, se realmente vale a pena você lançar a sua candidatura ou não. Então, acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo é que o Brasil é muito grande e você tem bolsões muito diferentes. Você tem lugares no Brasil que estão extremamente fragilizados e afetados pelo coronavírus e você tem lugares que não tanto, né? Que tem um isolamento mais seletivo ou que tem políticas de uma convivência possível com a situação, né? Então, você não dá para tratar o Brasil com uma verdade absoluta, cada pré-candidato vai ter que entender o seu contexto local. Terceiro ponto, né, é que você pode não, sei lá, alardear o seu financiamento coletivo, mas você pode muito bem convidar aquele teu grupo de apoiadores mais próximos, teus familiares, teus amigos de primeira hora, aquelas pessoas que são entusiastas à tua candidatura, para contribuírem. Né? Daqui a pouco, olha, a gente precisa juntar aqui R$2.000 para pagar, ali no início da campanha, um marqueteiro, ou para pagar o contador, ou para pagar o advogado. Preciso mais uns R$1.000 para comprar aí um pouco de gasolina. Então você tem várias maneiras de chamar essa turma que é mais próxima de vocês e que vai te ajudar. E mais, que às vezes até está procurando, não é incomum, pré-candidatos procurarem a gente dizendo, olha, Guilherme, o pessoal está me pedindo para doar por essa tal de vaquinha e eu não tenho, me ajuda aí a resolver esse negócio porque eles querem me ajudar. Então isso é bem comum também. E por último, gente, na boa, entre ter uma página no Facebook, que com certeza, nada contra o Facebook, pelo amor de Deus, estou só usando o exemplo, pode ser Instagram, pode ser Twitter, sei lá, numa rede social, pronto. Ao invés de você ter uma página, um perfil em uma rede social que não vai te dar com certeza dinheiro nenhum, na tua página, no teu perfil pessoal de financiamento coletivo, você corre o risco de receber alguma coisa. E no nosso caso, você consegue isso com R$ 59,90 por mês. Então, gente, 60 pila. Pelo amor de Deus. Por que não? Na pior das hipóteses, você não vai arrecadar nada, mas vai ter lá teu site bonitão, conversando com as pessoas, levando tua mensagem, fazendo uma presença muito profissional e duplicando os teus canais de contato. Então, a pergunta não é por que sim, a pergunta é por que não. Perfeito. Tem algumas dúvidas que quando a gente faz uma live como essa, chega até a ser surpreendente, porque são perguntas que demonstram também o quanto que as pessoas estão confusas, porque são perguntas bem elementares, assim. Então eu vou tocar nisso. Quem pode doar? Quem não pode doar? Quais são os impedimentos? Né? Chegaram aí umas 3 perguntas nesse sentido. Quanto que pode doar? Então, vamos aproveitar e atender essas pessoas.
Vou cumprimentar de novo, porque cada pouco entra uma associada nossa aqui, vi o Ricardo lá de Cuiabá, vi a Conceito, gente, obrigado pela presença mais uma vez. Eu cada pouco estou saudando a turma que eu vejo subir rapidinho aqui. O financiamento coletivo, gente, ele é mais uma das modalidades de recebimento de dinheiro em campanha, porque vamos lá, pré-campanha, só financiamento coletivo. Ok? Durante campanha, financiamento coletivo, depósito em dinheiro, depósito de cheque nominal cruzado, transferência bancária, evento de arrecadação, venda de produto, então tem várias outras maneiras. Mas todas as maneiras obedecem a alguns limites gerais e algumas delas, inclusive, alguns sublimites, alguns limites específicos. Então vamos falar dos limites gerais. O grande limite, né, o limite principal é o limite de rendimento das pessoas físicas. Toda pessoa física pode doar até 10% da renda que obteve no ano anterior, fazendo declaração de renda ou não, tá, gente? Então, isso vale para o próprio candidato? Não, o candidato tem um limite especial. Já chego lá, a pergunta é ótima. Se eu ganhei 30, se eu, pessoa física qualquer, ganhei 30 mil reais em 2019, eu posso doar 3 mil reais este ano nas eleições, seja por qualquer uma das modalidades. Financiamento coletivo na pré-campanha, qualquer outro tipo de doação durante a campanha. O próprio candidato pode se autofinanciar em no máximo 10% do limite de gastos proposto para o cargo que ele vai concorrer. Por exemplo, se o limite de gastos para o cargo de vereador no município de XPTO for 20 mil reais, eu, pré-candidato, posso doar para mim mesmo até 2 mil reais. Isso vai mudar muito a regra do jogo nessa eleição, que tinha muito candidato acostumado a se autofinanciar sem depender de ninguém, vai ter uma limitação muito grande nessa eleição. Tem muito município Brasil afora, Glauco, que o próprio candidato a vereador, por exemplo, não vai poder doar aí 2 mil reais na própria campanha, porque os limites são baixinhos, né? Então esses são os grandes limites. Pessoal, ó, isso é importante. Uma grande dificuldade de quem trabalha com eleição, eu trabalho minha vida inteira com eleições, é que cada eleição muda a regra do jogo. E aí você tem que entender. E nessa eleição, essa é uma regra nova. Pode repetir, Guilherme, por favor? Não só pela preocupação legal, mas pela preocupação de jogo, porque tinha muito candidato tranquilo, candidatos que já estão acostumados com eleição, né? Não, estou me preparando aí, eu tenho limite, eu tenho origem, estou me preparando para gastar aí uns 20 mil na campanha, vou eu mesmo botar meus 20 mil. Não, você vai botar até 10% do limite de gastos para aquele cargo naquele município. Então a gente vai ter que olhar a tabela de limite de gastos para saber, poxa, do meu próprio dinheiro, quanto é o máximo que eu poderia colocar. Então isso é bem importante, né? Só que além desses limites, que são os principais, né? O financiamento coletivo ele tem um limite específico dele mesmo, que é R$ 1.064,09 por dia, por pessoa, seja doação pontual ou doações em sequência. Vou dar um exemplo. Se eu fizer uma doação de R$500 mais outra doação de R$500 no mesmo dia e quero fazer uma terceira doação, essa terceira doação poderá ser de, no máximo, R$ 64,09. Então, cada pessoa pode doar por financiamento coletivo por dia R$ 1.064,09. E para ver como isso não é só a gente comentava antes das questões mais elementares, né? Teve empresa de financiamento coletivo na eleição passada que travou errado o limite e gerou devolução e desaprovação de conta para uma porrada de candidato Brasil afora. Eu sei disso porque
A gente teve clientes que foram clientes de contabilidade, não foram clientes de arrecadação, contrataram casualmente esta empresa e a gente passou sufoco para aprovar as contas da turma aí. Então, e além dos limites, né, a gente também tem a questão das vedações. Pessoas que são proibidas de doar para as campanhas, né? A gente já comentou, CNPJs, né, empresas. Os únicos CNPJs que podem doar dinheiro para a campanha ou o partido daquele candidato ou outros candidatos, né, da mesma coligação. Mas qualquer outro tipo de CNPJ, igreja, associação, sindicato, empresas em geral não podem doar nem por financiamento coletivo, nem para nada. Empresas, pessoas que tenham recursos de origem estrangeira também não podem. Agora, mas há proibição. Pode falar. Me responde uma coisa, Guilherme. Você imagina, eu sou lá candidato, estou fazendo minha campanha, pedindo ajuda às pessoas estão lá se dispondo a me ajudar, acreditam em mim. É minha responsabilidade de saber quando alguém me doou, não podia doar, um permissionário de táxi, por exemplo, um taxista, né? É minha responsabilidade, eu que vou responder por isso, eu candidato que tem que ficar ali. Essa é a pergunta do Elielton, tá? Se existe como é que se verifica doações que são vedadas, né? A responsabilidade e o formato de lidar com isso. Aí que tá. Essa era a vedação que eu ia justamente comentar, que é que dá mais trabalho de perceber, que é a de permissionários, né? Taxistas, feirantes, aquelas bancas de jornal de rua, né? As pessoas físicas que são detentoras daquelas permissões. Então, essa turma sempre foi... Oi? Sou permissionário ou, por exemplo, eu tenho uma empresa, minha empresa ganhou uma licitação e atende o governo. Não, eu posso doar? Não, isso bem? Não, isso não é, Okay. isso não é uma permissão especial. Okay. Agora, qual é o problema, né, do permissionário? A gente nunca teve uma base para pesquisar se aquele cara era ou não. O Elielton que fez a pergunta, Guilherme, está nos assistindo lá do Pará, viu? Olha só, o Pará é um grande estado. A gente teve bons clientes no Pará na eleição passada. Mas de fato, essa sempre foi a vedação que deu mais trabalho de pegar, né? Então, eu vou dividir essa questão, fechando então as vedações e partindo para as consequências. Eu vou dividir a consequência em dois focos, tá? Limite de gasto. Se uma pessoa doar acima do limite que ela podia, quem é penalizado não é o candidato, é a pessoa que doou acima do limite. A não ser que seja percebida alguma conduta ilícita. Por exemplo, sei lá, o candidato arrumou um monte de laranja para ir lá doar e fica comprovado que ele cometeu uma conduta ilícita. Aí é outro 500, aí é ilícito mesmo e pronto, né? Agora, numa situação normal, o doador não sabia ou não percebeu aquele limite, foi lá e ultrapassou. O doador vai pagar 100% de multa sobre o que exceder o limite. Por exemplo, se o meu limite era 2.000 e eu doei 3, eu vou pagar 1.000 de multa, que foi 1.000 o excesso do meu limite. E esse limite não é por doação e nem por candidato, ele é geral. Se eu doar para mais de um candidato, eu tenho que somar todas as minhas doações para ver se estão dentro do limite ou não. Então, esse é um tipo de consequência que ocorre, né? Um tipo de problema que ocorre nas doações. Agora, quanto à vedação, Glauco, aí a responsabilidade é do candidato. O que nós fazemos na Sente Jus? Lá no quadro das doações, a gente tem um termo de uso que a gente adverte o doador. Ó, você só está autorizado a doar aqui se você não é isso, não é aquilo, não é aquele outro. Você está ciente que você conhece o limite. Então, a gente tem um disclaimer para tentar proteger um pouco o candidato e mostrar a boa-fé, porque ele está dizendo para o doador, ó, eu não quero a sua doação se você é alguma dessas coisas aqui. Mas mesmo assim acontece. Aí vamos lá, né? Se acontecer e o candidato perceber durante a eleição, qual é o procedimento? Devolve para o doador ou recolhe para a União, mas não gaste esse dinheiro.
Entendi. Agora, se porventura ele não percebeu durante a eleição, mas a Justiça Eleitoral percebe lá no final e aponta isso, ele vai recolher esse recurso para a União, né? E provavelmente ele vai ter que tirar daí sim do próprio bolso, né? Porque ele já gastou aquele dinheiro na eleição. E dependendo da quantidade de doação, né? A proporção que ela tem em frente ao montante geral da campanha pode gerar a desaprovação. A desaprovação de contas, ela sempre está muito relacionada à proporção dos problemas e à percepção de má-fé do candidato. Mas, sim, nesse caso, uma doação recebida por financiamento coletivo, que tem lá toda aquela disposição na frente, e às vezes o candidato sequer conhece o doador lá na outra ponta, não dá para alegar a má-fé do candidato, né? Sim. Então, inclusive, o financiamento coletivo acaba atuando como uma espécie de proteção de fé do próprio candidato. Eu aproveito, Guilherme, como profissional de campanha, que também, né, trabalha em várias campanhas, eu não posso deixar de alertar. Tem muito candidato assistindo essa live. Não faça gambiarra. Não faça gambiarra. Não dá mais para fazer gambiarra, mesmo porque agora, com a internet, todos os dados são cruzados. Então não adianta, você pega um dinheiro qualquer, distribui para as pessoas doarem para ele entrar na sua campanha, por exemplo. Se a pessoa não tiver lastro para aquele dinheiro, se não vier na conta dela, se ela não tiver dentro dos limites legais, vai dar ruim. Não faça, tá? É checado tudo, tudo está passando, primeiro que agora tem as parciais, para começar a conversa. Segundo, que tem seus adversários, tem o Ministério Público, tem o TSE, tem os TRS, tem todo um aparato de fiscalização e controle que vai cruzar dados. Vai cruzar dados de quanto a pessoa recebeu, de se ela tinha condição de contribuir com aquilo ou não. Então, não faça gambiarra, tá? Assim, eu preciso fazer pontuar isso, porque a possibilidade de doação coletiva, ela é uma ferramenta para melhorar o processo eleitoral e para permitir que mais pessoas sem ser excluído pelo poderio econômico. E isso é saudável. Não transforme, né? Não caia na tentação ou em algum tipo de conselho errado, né? De tentar burlar, porque vai dar ruim. Hoje não tem como, tudo é auditável, tudo é passível de buscar essa informação e de ser investigado. Não, e vou te dizer, e vou acrescentar mais, Glauco, é muito importante isso que tu comentou, né? Primeiro que não existe atalho, né? Esses caminhos tem uma pessoa que não entendeu o conceito de permissionário. Se você puder explicar de novo, o Beto Siqueira. Posso sim. O permissionário, Beto, o que é um permissionário? É uma pessoa que tem uma permissão especial do governo, né? Seja da prefeitura, do estado, da União, para desempenhar alguma função econômica. Por exemplo, o taxista, eu não posso simplesmente ir fazer um alvará de taxista na minha cidade. Eu preciso pedir uma permissão especial da prefeitura para poder ser taxista. Então, todas essas funções que carecem de permissão especial, esta pessoa é considerada um permissionário de serviço público. E por que essa pessoa é proibida de doar numa campanha? Porque a Justiça Eleitoral pensou o seguinte: olha, se o cara precisa de uma permissão especial, que tentação pode existir aí? O cara vai lá e diz para o prefeito: olha, prefeito, se você me deixar eu ser taxista aqui na cidade, eu vou te ajudar na campanha. Ou seja, teria aqui uma potencial fraude. Então, por isso que esse cara é proibido de doar nas eleições. E não só dinheiro, ele é proibido, inclusive, de prestar serviço voluntário. Por exemplo, um taxista vai dizer: ó, candidato, vou te ceder meu carro aqui para fazer teu translado na eleição. Nem isso ele pode. Então, isso é um permissionário.
Mas sem perder o fio da meada, Glauco, eu queria comentar ainda sobre o teu comentário de antes da pergunta, que tu comentou assim, tu tocou num ponto que é muito importante. Não existe atalho, não dá para comprar sucesso, não dá para comprar voto, obviamente, né? Reza a lenda que compram, eu acredito que seja só na Argentina, não seja aqui no Brasil. E eu gosto ainda, né, de dizer, a gente bate muito na tecla que política não é lugar para amador. Não tem mais espaço para amadorismo. Chega de fazer gambiarra, gente. Vamos começar a fazer a coisa de um jeito sério, né? A gente precisa provar para as pessoas, né, principalmente quem está concorrendo a uma vaga pública, que tem condições de cuidar da coisa pública. E a primeira prova é cuidar da própria campanha. E a campanha, gente, não é... O Glauco comentou muito bem da prestação de contas parcial, que é no meio da eleição, né, ali em setembro, se o nosso calendário eleitoral efetivamente for mantido, como de fato está. Mas tem uma outra coisa. Toda doação de financiamento coletivo, por exemplo, quando as pessoas sacam lá durante a eleição, quando elas pedem que a gente transfira, Glauco, nós, empresa de financiamento coletivo, já transmitimos para a Justiça Eleitoral. A campanha, cada vez que recebe dinheiro na conta, manda um relatório em até 72 horas depois para a Justiça Eleitoral. Então você vai tendo várias divulgações durante a campanha. A empresa de financiamento coletivo é obrigada a divulgar em site aberto todas as doações. E um último ponto que eu gosto muito de dizer... Rapidinho, tá, Guilherme, que nosso tempo está acabando. Nós temos aí um minuto. Legal. Vou passar a régua aqui. Gente, prestação de contas conta uma história. Conta a história financeira da tua campanha. Contem essa história com coerência. Coerência. Glauco. Muito obrigado, Guilherme. Foi um prazer. A gente recebeu candidatos do Brasil inteiro. Eu queria convidá-los a seguir o canal no Telegram do Mentoria Eleitoral. Todo dia a gente dá algum tipo de dica, posta algum tipo de conteúdo. Eu, pessoalmente, que cuido. Tem o podcast também do Mentoria, que está em todas as plataformas, no Spotify, no Deezer também. Eu convido vocês. Ao final aqui, assim que acabar, nós vamos postar as regras do sorteio do curso que o Guilherme deu. Então, muito obrigado, Guilherme. Pode se despedir aí, você tem 40 segundos. E queria também pedir para você indicar as pessoas de como te encontrar. Fala, pessoal. Acabei de participar de uma live muito legal, promovida pelos amigos do Mentoria Eleitoral. Sigam a turma no Instagram. E o Instagram acabou cortando a gente. Então, a pedido do Glauco, vou deixar aqui o link, então, do nosso robô de arrecadação. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser conhecer melhor, conhecer um pouquinho mais dos nossos diferenciais, vou deixar o link aqui e vou deixar também o link do Mentoria Eleitoral para que vocês acompanhem, o link o perfil da Essentijus também. Gente, sigam a gente, compartilhem os nossos canais, façam essa mensagem chegar o mais longe possível. Forte abraço.